Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje temos um novo vídeo do canal e mais um vídeo de vlog de leitura, dessa vez do volume 3 e 4 do meu box do Mágico de Oz, que são Ozma de Oz e Dorothy o Mágico de Oz. A primeira atividade aqui desse vlog é eu mostrar para vocês eu assistindo uma animação de O Mágico de Oz, do primeiro livro. É uma animação de por volta de 20 minutos, 30 minutos, é bem curtinha, mas eu resolvi assistir para checar e também conversar com vocês. Ela está disponível na Pluto TV, que é um streaming que tem vários filmes e séries gratuitos, então ainda mais um ponto positivo caso você queira ver. A animação é interessante, tem muitas cenas que são exatamente como as do livro, mas outras acabam mudando principalmente do meio pro final. Algumas coisas acontecem bem rápidas também e a dublagem não foi das melhores, mas ainda assim eu gostei da experiência de assistir, ver como essa animação foi feita e é uma animação bem antiga. Eu gosto bastante de animações antigas, então foi um momento bem interessante para mim e que eu gravei para também mostrar aqui para vocês, deixar essa indicação e conversar sobre o que eu achei. E hoje vou ler Ozma de Oz, mais um livro do box de Oz que eu comprei e mostrei para vocês no Bookish Vlog. Lembrando que aqui no canal também já tem um vídeo de eu lendo o primeiro e o segundo volume. Esses dois estão em um vídeo só. E para esse vídeo então eu pretendo ler o terceiro e o quarto volume. Vou começar esse então, que eu tô bem ansiosa. Espero que os personagens dos outros livros apareçam aqui, que eu já me apeguei bastante, a principalmente os personagens de O Maravilhoso Mágico de Oz, então eu tô bem animada para começar. Esse livro tem mais ou menos as mesmas cores de capa do anterior, que são laranja e roxo, só que no livro anterior eu marquei com laranja, então eu procurei dar prioridade em marcar esse com o roxo. Então eu escolhi uma nova cartela de post-its, que é essa daqui. Eu tô usando só uma cor para marcar, não tô fazendo color code como eu comentei com vocês no vídeo, de lendo o primeiro e o segundo volume. Então eu vou marcar só com esse tom de roxo aqui para combinar com a capa. Junto com a minha leitura, continuo com a playlist que eu mostrei para vocês também, que é do Mágico de Oz especificamente. Eu gostei muito dela e ela tem umas músicas meio antigas, então eu gostei muito e vou continuar com ela aqui na continuidade dessa série. Como o outro vídeo que eu gravei para vocês, eu vou conversar com vocês assim que eu terminar o livro, já que ele é curtinho e assim eu já consigo falar de tudo o que aconteceu. Só para deixar registrado que esse livro em específico tem 141 páginas. Bom pessoal, finalizei a minha leitura de Ozma de Oz. Como eu disse para vocês, esse é o terceiro volume da série e eu vim conversar com vocês sobre tudo o que aconteceu, porque assim eu fiz também no primeiro vlog de leitura desse box, que foi a leitura do primeiro e do segundo volume. Então esse livro novamente foca na Dorothy, que eu até fiquei bem feliz, já que eu senti a falta dela no segundo volume da série. E começa com uma viagem pelo mar dela e do tio dela para a Austrália, quando vem uma tempestade que a pega e ela vai parar em um novo mundo mágico que se chama Ev. No caso, me lembra muito o primeiro livro, já que ela foi pega por um ciclone e foi até Oz. Então essa parte lembra bastante o início da história no primeiro volume. Esse lugar é apresentado no mapa da edição que eu tenho de Wicked e é bem interessante essa informação de que existe mais de uma terra mágica, e eu até fico pensando se as outras que são apresentadas naquele mapa também vão aparecer nos próximos livros da série. Inclusive eu vou ali pegar minha edição de Wicked para mostrar para vocês. Esse é o mapa da edição de Wicked que eu tenho. Como vocês podem ver, tem toda a área de Oz aqui, inclusive a Cidade das Esmeraldas. E aqui tá
o deserto que vai para esse novo mundo mágico que apresenta nesse livro. E aqui também tem outros locais, como esse Quox aqui e Flian aqui em cima. Então pode ser que esses novos locais sejam apresentados nos próximos livros da série. Voltando a Ozma de Oz, então, a Dorothy aqui representa muita coragem, já que ela passa por todas essas aventuras de modo forte e perseverante, já ensinando bons comportamentos às crianças. Inclusive um outro personagem que tem aqui também, que é o Tic-Tac, que fala por meio de sílabas, o que eu também pensei que por ser um livro infantil pode ajudar as crianças nessa habilidade. Nesse novo local, a Dorothy tem a oportunidade de conversar com uma galinha falante, que ela chama de Bilina, conhecer o novo autômato, que é esse Tic-Tac que eu falei pra vocês, que ele se diferencia do Homem de Lata por ele nunca ter sido humano e por isso não ter sentimentos. Diferente do Homem de Lata que eu conversei com vocês, que já foi um lenhador antes, se não me engano, e o nome dele é Nick. Além desses personagens citados, a gente tem alguns conhecidos e novos de Oz, como a Ozma, o Leão Covarde, o Espantalho, o Homem de Lata, o Cavalete de Madeira e o novo seria então o Tigre Faminto. A história acompanha a busca por uma família do reino de Ev que foi vendida e enfeitiçada como decorações de casa para o soberano do reino subterrâneo. Levar essa família real à superfície depois de tanto tempo é o enredo principal desse livro, então. Assim como no primeiro volume a gente tem algumas informações meio macabras e estranhas, por ser um livro infantil, como o fato de que o governante de Ev, que vendeu a própria família, ter se jogado ao mar e se suicidado, então também tem essa questão meio esquisita nesse livro, assim como teve no primeiro, em que 2 dos personagens principais matavam vários seres para proteger a Dorothy. Então, no fim desse livro, a família real consegue sair desse lugar por meio de um acordo com o rei do subterrâneo, porque a Ozma faz com que eles possam tentar adivinhar quais artefatos são os membros da família perdida. Depois disso, todos vão até a Terra de Oz. A Dorothy passa um tempo lá, matando a saudade, ainda assim longe da sua família, e por isso ela quer voltar para casa e pro tio dela, pra tia dela, que ela tem medo de que eles fiquem preocupadas por causa desse sumiço dela. Com isso, a Ozma cria um mecanismo para poder ver a Dorothy e elas combinam um sinal para quando a Dorothy quiser voltar para a Terra de Oz, ela poder passear entre o mundo real, o mundo dela e o mundo de Oz. Então, essa é uma parte bem interessante e já deixa uma abertura aqui no final para o próximo livro, que pode ser que a Dorothy também apareça. Mesmo estando na terra dela, ela pode voltar para Oz. Então foi uma coisa bem interessante aqui nesse final. Eu gostei muito desse livro. Como vocês puderam perceber, o enredo é mais linear do que o segundo. Eu conversei com vocês no outro vlog de leitura que aquele tinha muitas coisas acontecendo. Tinha uma história principal, mas era bem menos linear do que foi o primeiro e do que foi esse. Mas eu gostei bastante desse. Também foi uma experiência aconchegante e engraçada. Eu estava com saudade da Dorothy por ela não ter aparecido no segundo livro e aqui ela apareceu. Então eu fiquei bem contente com essa leitura. O próximo livro então é Dorothy e o Mágico de Oz. Como já tem o nome dela no título, provavelmente ela vai aparecer, assim como o Mágico de Oz, que no primeiro livro foi embora para a terra dele por meio de um balão, assim como ele tinha chegado na terra de Oz. Então eu tô bem curiosa para saber o que aconteceu com ele, já que com os outros personagens a gente já soube mais ou menos o que aconteceu e tá acompanhando a vida deles depois de todas aquelas aventuras. Então esse vai ser o 4º volume da série. E o segundo e último que eu vou ler aqui nesse vlog. Então só mostrando para vocês a edição. Vou começar o livro e aí eu converso com vocês sobre o que aconteceu nele assim que eu terminar, assim como eu fiz com Ozma de Oz. Bom, gente, finalizei a minha leitura de Dorothy e o Mágico de Oz. Antes de conversar com vocês sobre o que aconteceu nele, como eu fiz com o outro vídeo também e com os outros livros, gostaria de mostrar que eu usei essa cartela aqui que tá acabando de post-its. Eu escolhi ela porque ela tinha um tom parecido com esse azul aqui do O. E aí eu marquei o livro e ficou bem bonitinho, eu gostei bastante.
e até que fiz bastante marcações. Então, agora falando do livro em si, logo aqui no início tem outra nota do autor, assim como nos livros anteriores, falando da importância das crianças no amor pela obra, na continuação da obra. Tem uma possibilidade aqui nessa parte em que ele fala que o Totó pode ser um protagonista em algum próximo livro da série, então eu tô bem animada para isso. Então aqui no início tem essa nota aos leitores novamente. Esse livro segue mais ou menos o mesmo esquema do segundo, que, como eu conversei com vocês no primeiro vlog de leitura, segue uma narrativa menos linear e tem muito mais informações. Nessa história, então, um terremoto pega a Dorothy, um garotinho que estava levando ela pro tio dela. E aí, junto com a Dorothy, tava a gatinha dela, a Eureka, que fica meio que no lugar do Totó nesse livro. E esse garoto, o Zeb, estava o cavalo dele, Jim, que é um cavalo bem velho. Como eu disse pra vocês, eles são pegos por um terremoto e são levados a uma terra mágica. Além desses 4 personagens, a gente também tem a reaparição do Mágico de Oz, que aparece com seus 9 leitões, que ele usa para fazer truques e mostrar que ele é mágico. E como tem essa nova terra mágica que eu conversei com vocês, os animais falam o livro todo. Tanto a gatinha Eureka, quanto os leitões e o cavalo velho. Sobre esses leitõezinhos, o mágico comenta que eles vêm de uma ilha chamada Twente, onde tudo tem um tamanho reduzido, e eu fiquei pensando se essa ilha vai ser apresentada em um livro no futuro, porque muitos dos lugares que, como eu mostrei pra vocês, aparecem no mapa de Wicked, e aqui também fala muito de outras terras mágicas além de Oz. Como eu disse pra você, teve também esse livro aqui que tem algumas outras terras diferentes, então pode ser que essa ilha seja apresentada pra gente em outro livro, quem sabe até no livro do Totó, não sei dizer. Ainda, esse livro é o 4º do box que eu comprei de 7, e ainda tem o 2º volume do box que tem mais 7 livros, então tem muita coisa pra acontecer. Mas voltando realmente ao enredo do livro, esse terremoto leva os personagens a reinos subterrâneos. O primeiro que eles passam é uma cidade de vidro dos Mangabus, que são seres vegetais. Eles vivem lá em um lugar onde tem vários sóis e durante o período do dia os sóis sempre estão lá, então não tem noite. Eu acho que isso tem muito a ver com eles serem vegetais. Depois eles vão para uma estrada para a superfície que passa por uma terra chamada Vale de Voe, com alguns seres invisíveis que comem uma fruta para ficarem assim, porque nessa terra tem alguns ursos que atacam quem eles conseguem ver. Depois também tem um país com gárgulas que são de madeira. Para sair desse lugar eles passam por um caminho com dragonetes, e aí nesse lugar eles ficam presos, e aí a Dorothy pede ajuda para Ozma. Então personagens que já foram apresentados pra gente nos outros livros reaparecem aqui. Isso me fez muito feliz, tanto pela volta desses personagens como o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão Covarde, o Tigre Faminto. Todos esses personagens, esses novos que aparecem nesse livro voltam para Oz, e rever toda a Terra, todos os personagens é sempre muito aconchegante. Esses livros desse box de Oz têm essa característica, apesar de aqui também terem algumas cenas estranhas de morte e de agressões e de lutas. No geral, os livros têm um clima muito aconchegante. O primeiro continua sendo meu favorito, mas esse livro também tem essa pegada. Mas eu gostei mais ou menos dele quase que na mesma proporção do segundo. E o primeiro e o terceiro ainda me agradaram mais. Nessa volta para Oz, o Mágico e a Ozma conversam sobre a origem do nome da Terra e do próprio Mágico. Inclusive eu queria mostrar para vocês essa cena, porque é uma cena muito interessante. Eu acho que toda essa informação foi colocada aqui por um motivo, e eu acabei lembrando novamente de Wicked, que explora muito essas questões do passado, então acabei fazendo uma ligação. Mas essa questão aqui do nome eu achei bem interessante e marquei aqui. O mágico fala que o nome dele é bem grande e que ele não conseguia lembrar do nome dele inteiro. E ele acabou pegando
iniciais do nome dele, principalmente dos 2 primeiros nomes, porque se fosse colocado de todos os nomes significaria cabeça de alfinete em inglês. Então ele colocou Oz, porque era Oscar Zoroaster, então ele se chamava de Oz, trabalhava em um circo com esse nome, pegou o balão dele e acabou chegando em Oz de um modo inesperado, e lá eles viram que o balão estava com o nome Oz, porque era o nome que ele atendia, só que naquela época os governantes sempre eram Oz e as mulheres sempre eram Ozma, então eles acharam que era um sinal de que ele deveria ser o mágico daquela terra. Então é uma parte bem interessante, eu vou deixar um pouquinho na tela para vocês lerem. Essa é da primeira parte em que ele explica o nome. E aqui é a segunda parte em que a Ozma fala sobre esse fato de que era Ozma ou Oz. Eu achei essa parte muito interessante e marquei para falar com vocês. Bom, então essa foi a história do livro. Eles passam por muitas provações como sempre. A Dorothy sempre se mostrando muito otimista, muito forte, muito perseverante. Ela é a minha personagem favorita de todos os livros, então eu sempre fico feliz quando ela aparece. Aqui no final, apesar de todas as aventuras, como sempre, ela volta para casa, volta pro Kansas e pros seus tios. O Zeb, que também é um garotinho igual ela, também volta pro lugar onde ele mora, então ele prefere não ficar em Oz como os outros personagens. No caso, o mágico que tinha saído de lá no primeiro livro, tinha voltado para sua terra, resolveu ficar em Oz, porque todo mundo lá tratava ele muito bem e ele resolveu ficar por lá, então agora vai ser a residência fixa dele. E além de todas essas lições em que a Dorothy nos ensina de ser perseverante e de olhar os acontecimentos da nossa vida como aventuras e aprendizados, também tem muito a lição de enfrentar os problemas com a cabeça erguida. Ela sempre ensina muito isso pro Zeb, que é esse garotinho que apareceu aqui. Então essa foi a minha leitura de Dorothy e o Mágico de Oz. Como sempre, vai ser só 2 livros aqui nesse vlog, mas em breve vai sair mais um vlog lendo volume 5 e 6. Lembrando aqui que eu parei no 4, então já tem o primeiro vídeo aqui no canal lendo o primeiro e o segundo volume do box. Também tem o vídeo de unboxing do box, então tem muito conteúdo aí pra vocês relacionado a isso, inclusive o meu vlog de Wicked. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar suas opiniões, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos, inclusive relacionados a esse box e a essas terras mágicas. Até breve!